que a SafeCare começou em 2007, vai 10 anos. Você começa a perceber que a empresa começa a criar assim, mais força a partir do 10º ano de vida. Nossa. Assim, que você começa a perceber que a sua empresa começa a virar gente grande. Assim, começa a virar gente grande. É incrível. Consistência, né, no porque mercado. Qualquer negócio que você monta, primeiro que tem o tempo de maturação da sua própria vivência no business. Sim. Né? Por mais que você entre num mercado que você diz, não, eu sou um conhecedor, mas a dinâmica do negócio, né? Uma coisa é você conhecer conhecimento da atividade. Outra coisa é essa relação com o mundo do dia a dia, que não basta só você achar que o que você sabe é lei, não, tem muita dinâmica nas transações comerciais, né? Às vezes o que você acha que é estratégico para aquele cliente, daqui a pouco você vai ver no meio da negociação que o que ele está pensando é completamente diferente, não tem nada a ver com o teu pensamento, às vezes você está indo por um caminho errado, mas até oferecendo para ele algo que não está na cabecinha dele, às vezes você está dando algo a mais que ele nem precisa. Sim. Então tudo isso é só o tempo que vai te dando, isso em qualquer atividade assim. Né? A essência do negócio, né? É o traquejo do negócio. Né? Então eu acho que é importante a gente trabalhar isso, falar, porque assim, não, assim as pessoas pensam, não, vamos, né, o brasileiro é empreendedor. Não adianta a gente só abrir uma empresa. Exatamente. Abrir empresa é fácil, tecnicamente. É parte fácil, né? Mas assim, tá bom, mas tudo isso para acontecer tem um monte de coisa aqui atrás. Então, legal, vamos empreender, mas tem que empreender de forma sustentável. E de que forma? Eu acho que 70% assim é a tua transpiração, né? E não perder foco. Não pode perder foco, né? Então quando você não tem foco nas coisas, a chance de dar certo é muito mais difícil, né? E aí é que eu acho que quando a gente hoje pega uma geração um pouquinho mais lá atrás, que não tinha tanta possibilidade, tanta facilidade, até pela questão dos próprios pais hoje, né? Sim. A facilidade para estudar, para ter acesso à informação, os jovens hoje saem mais tarde de casa, tudo isso gera uma certa comodidade. Sim. Então a comodidade, ela não te tira, né? Você está numa zona de conforto. E se a gente pensar um pouquinho lá atrás, não muito longe, tá? Estamos falando de 20 anos, não é uma coisa muito distante. Era mais difícil o acesso a algumas coisas, então você tinha que ter uma intensidade maior nos seus objetivos. Não que hoje não tenha, mas você não tinha muita possibilidade, você tinha que acreditar naquilo ali até você conseguir, né? E lógico, o que a gente quer dizer não é que de repente alguma coisa que você idealizou não possa dar errado e você vai persistir naquilo ali. Mas é que você tem um tempo para ver se realmente o negócio vai dar certo. Então eu acredito que boa parte do sucesso está na tua transpiração e naquilo que você foca. Não pode dispersar, né? Sensacional. Bonito, né? Que lindo. Parabéns. Você começou super nova, né? Muito nova. Quais foram os desafios que você teve naquela época, 20 anos atrás? Então, para falar, comecei nova mesmo, porque primeiro que eu perdi meu pai muito cedo. Então já começou um desafio dentro de casa mesmo, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos eu já trabalhava e tinha o ideal, que é o que a gente fala, que era diferente de ter a minha própria sustentabilidade, né? Então eu nunca gostei de depender de ninguém. Então eu já fui trilhando, buscando os meus caminhos. Então a gente começou muito cedo, tanto eu quanto a minha irmã, que é minha sócia, a nossa empresa é uma empresa familiar, né? Porém profissional. Né, familiar com uma gestão profissional, isso é importante, a gente se preparou e vem cada vez mais aprimorando isso. E comecei então, quer dizer, muito cedo, né, a buscar alguns caminhos. E o importante nisso tudo que a gente também percebe, que é muito difícil, a gente até os 20 anos de idade, 21, até um pouco mais eu diria, eu vou até um pouco mais, você entender o que você gosta de fazer, aonde você vai se posicionar.
né? Então, lógico, existem algumas carreiras, algumas profissões que você já nasceu com o dom. Então você já sabe o que você vai ser, né? Então, puxa, eu quero ser médico. Então você já sabe, você já nasceu com aquele dom. Ninguém define, com 20 e poucos anos eu quero ser um médico agora. É muito difícil. Então existem algumas carreiras que você já nasceu com aquilo ali. No meu caso, eu não tinha isso definido, né? Eu não tinha nada que dissesse assim, puxa, eu quero ser um advogado, eu quero ser uma médica, eu quero ser uma arquiteta. Eu não tinha isso dentro de mim. Mas eu sabia que eu tinha uma veia comercial muito forte. Eu gostava de me comunicar com as pessoas, né? Então isso para mim foi um ponto fundamental, que eu acho que também é um ponto importante que os jovens têm que tentar se descobrir, né? Lógico que é uma descoberta sutil, né? Ela não é uma coisa assim, acordei, eu vou ser isso hoje, não. Você vai percebendo as suas características, né? Você vai vendo que aquilo que você vai fazendo, a forma como você se comunica ou como você lida dentro de certos trabalhos que você começa a executar ao longo da tua juventude, o que você está fazendo melhor, para onde a tua cabeça, para onde a tua vontade, aquilo que te dá emoção, que te dá prazer em fazer, começa a te direcionar. E aí, para partir para o empreendedorismo, é um passo teoricamente pequeno, né? Que foi o que a gente fez. Então, eu gostava da área comercial, até resumindo um pouquinho da história, minha família toda é sulista, então eu sempre tive um desejo de morar em Santos, na Baixada Santista. Legal. E eu tinha uma tia minha, que é irmã do meu pai, que morava nessa cidade. Então eu sempre vinha passar férias. E como era um lugar que eu desejava muito, morava em Curitiba na época, e eu dizia assim, bom, o dia que eu tiver condições eu venho morar aqui. E essa minha tia dizia assim, não, mas Santos não é bom. Eu sei que você tem medo que eu venha morar com você, mas não é o que vai acontecer. Eu venho pelas minhas próprias condições. E de fato foi o que eu fiz. Tive um apoio muito curto dela, para dizer apoio assim, 60 dias. Nossa. E eu tinha que me virar. Eu tinha que fazer acontecer. Então é isso que eu digo, quando você tem algumas necessidades de sobrevivência, você foca. Então isso também é um ponto importante, né? Então às vezes até os próprios pais, a gente tem a sede de proteger demais os filhos e acaba desperdiçando, ou eles acabam desperdiçando algumas chances que eles teriam, né? Então por mais que é difícil, se você tem a proteção, você achar que você pode desgarrar, é mais difícil, está na zona de conforto. Quando você não tem, tudo que vier é lucro, né? Então mais ou menos eu acho que eu fui uma privilegiada em não ter essa proteção tecnicamente, né? Sim. Então fez eu avançar mais. E aí eu sempre trabalhei no começo, assim, eu com 17, 18 anos, eu sempre tive essa veia de trabalhar em banco, né? Mas sempre na área de vendas de produtos, né? De investimentos. Então com 17, 18 anos eu trabalhei lá atrás no Banco Nacional, que era na época na CAP, Nacional Capitalização. Fui líder em vendas nesse setor. Então sempre o meu anseio era trabalhar nessa área, né? Eu era comercial, mas não é uma venda de produto, venda de papel, de confiança. Sim. Porque vender papel é confiança. Exatamente. Né? Você tem que ser sério para isso. Então eu sempre busquei isso. Quando eu vim para cá, para Santos na época, ocorreu uma oportunidade onde eu fui trabalhar dentro de uma empresa ligada ao Bradesco, ao conglomerado Bradesco, na Bradesco Seguros. E desenvolvi uma carreira ali dentro, né, como funcionária, e achei que eu poderia alçar, né, alguns voos sozinha. E aí nesse meio tempo surgiu um produto lá atrás na Bradesco Seguros, que era o seguro náutico. Certo. E como eu já tinha tido uma experiência anteriormente, antes de trabalhar no banco, na administração da obra de uma grande embarcação de esporte e recreio, eu fui trilhando alguns conhecimentos nessa área, tá? Ali na Baixada Santista. Legal. Então, quando eu fui para a área de seguros, que lançaram esse produto de seguro náutico, que hoje até bem falado, mas lá atrás era uma coisa que quase não se ouvia falar, né? Eu falei, puxa, eu acho que tem aí uma chance, a gente tem aí, eu tenho bastante conhecimento,
é um produto novo, e aí eu comecei a trilhar, né, um caminho pautado para o seguro náutico. Então eu fui buscar meu conhecimento, minhas experiências e comecei a desenvolver esse mercado. Quando nós desenvolvemos, lógico, tem toda uma história aí para chegar até aqui, né? Chegou um ponto que a própria Bradesco falou, olha, eu acho que chegou um momento que você pode ter o seu próprio negócio, você tem uma grande capacidade de colocar comercialmente para os nossos clientes em diversos locais, em diversas agências, então eu ia assumindo agências do banco cada vez mais. Nossa, que show! E também foi quando a gente montou o primeiro escritório, que fica lá na Porto Marina Astúrias, no Guarujá, que está lá até hoje, 20 anos. Nossa, que show! A gente teve muito apoio lá atrás. Quando eu comecei, quer dizer, foi uma batalha, porque um cliente, 2 clientes, 3 clientes, hoje nós temos mais de 3 mil grandes empresários em carteira, né? Sensacional. Que tem marcação de luxo. Certo. Nos segmentamos com um DNA de atendimento muito forte. Chegou um momento que nós tínhamos que decidir se a gente continuava com as agências do banco ou só focada, que aí volta o foco, no seguro náutico. E como eu gosto de trabalhar com foco, né, e gosto de fazer muito bem feito aquilo que eu me determino, eu falei, bom, eu não consigo abraçar 2 coisas ao mesmo tempo. O meu cliente que comprava seguro de barco não estava dentro das agências do Bradesco, né? Estava fora, Com certeza. estava dentro da Marina, onde a gente tinha montado o escritório. Então, como a gente tinha uma área comercial razoavelmente boa, mas tinha que ser liderada por mim, em cada agência, eu não conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, praticamente as pessoas meio que dependiam de algum insight para a venda ser melhor naquele dia, naquele local. Então eu falei, eu não vou conseguir abraçar tudo isso. Eu vou canalizar a minha energia naquilo que eu acredito. Sua cabeça estava em vários lugares ao mesmo tempo, né? Não conseguia ter aquele foco que você tanto que a gente precisava. Então foi quando a gente resolveu realmente focar no seguro náutico. Então não só focamos, como nos tornamos líderes, né? Viemos conquistando posição. Hoje somos ainda líderes, estamos aí em vias que vai sair a notícia aí agora para Boat Show, um lançamento de um produto exclusivo no Brasil para os nossos clientes e para a Safe Boat, exclusivo. E aí nesse mercado todo, quando nós chegamos por volta de 15 anos da Safe Boat, os nossos clientes começaram a demandar outras necessidades. São clientes que mesmo que você cuide do bem pessoal, eles são empresários, têm necessidades corporativas. E aí foi quando nós resolvemos, a gente sempre foi muito assediada, para entrar em outros segmentos. E a gente sempre resistindo. Não vamos perder o foco. Ainda não é a hora, né? E aí quando foi em 2008 nós resolvemos ampliar o grupo. E aí foi quando nasceu a Safe Care. Então, a Safe Care veio com essa pauta de gestão na área de benefícios. Mas quando a gente começou lá atrás, também era uma coisa muito embrionária. É aquilo que eu falei no início. Você conhece, sabe como fazer o seguro, sabe as práticas, mas o traquejo do negócio, de como se comporta cada business que você vai fazer, é só o tempo que vai te ensinar, né? São os seus erros, são os seus acertos, é aí que você vai se tornando um bom profissional, né? Exato. Então foi isso que foi acontecendo. Então de lá para cá, nós iniciamos essa atividade e a ideia era trazer esse DNA de atendimento que nós temos para o presidente de grandes empresas, como eu brinco, para a tia que está ali na ponta, muitas vezes servindo um café, para o funcionário de uma fábrica, porque as pessoas têm o mesmo sentido de urgência, de necessidade de atendimento e todos são consumidores, né? As escalas, elas podem ter níveis diferentes de hierarquia, mas o consumidor ele tem a sede de atendimento da mesma forma, quer ser bem atendido. Então isso é um foco para a Safe Group, seja o segmento que nós estejamos focados, seja em saúde e seja no náutico. Então hoje o náutico é algo que caminha sozinho a nossa operação e a Safe Care é uma operação muito mais nervosa, porque quando a gente fala atendimento, saúde das pessoas, realmente você tem que ter uma atenção especial.
Então a gente dedicou todos os nossos esforços nesses anos em construir equipe bem formatada, né? Equipe preparada para atender a necessidade de uma pessoa na ponta, seja ela precisando fazer uma consulta, precisando fazer uma internação, dar um acolhimento para a família, né? Porque às vezes não vem só o paciente, vem a família junto, né? Então a Safe tem, inclusive, né, essa preocupação num âmbito bem diferenciado, né? A gente criou até dentro da Safe um departamento chamado Cuidando de Você, Nossa, que legal. que é um atendimento humanizado, né? Então não é só a área comercial. A área comercial é um pedacinho pequenininho, né? Eu sempre digo assim, se você tem hoje um produto bom que atende o consumidor com bom custo, não é fácil vender? Sim, Porque acaba todo sendo mundo quer, automático, não né? é? E se vende sozinho. Torna o boca a boca aí melhor ainda, né? Então, você tem grandes empresas hoje que têm alguns produtos que não precisa Se força, vendem sozinhos. né? É um grande negócio. O que todo mundo precisa, Né? não tem como não ter. Mas aí quando a gente vai um pouquinho para essa área de saúde, a venda é um pedacinho e o pós. Ah. O pós é extremamente importante. Exatamente. Então a gente criou muito a questão de tecnologia, hoje a gente tem uma área de tecnologia dentro da Safe, onde a gente criou sistemas de interação com os nossos clientes para ter melhor performance de atendimento para a nossa equipe, blindando os nossos clientes. Nós temos Legal. toda a área de auditoria médica dentro da Safe, Show. né? Para que a área de auditoria? O custo na saúde está muito alto. Sim. Então não adianta só eu cuidar do meu cliente no momento que tem uma intercorrência de alta de preços, Exato, né? Eu tenho que acompanhar esse trabalho o ano inteiro. Então é um trabalho muito intenso que a gente faz hoje, muito profissional, está se destacando bastante, né? Porque a gente entende que hoje a gente precisa traçar metas de saúde para as empresas, né? Então sempre normalmente você está falando em empresas acima de 200, 300 colaboradores. Como é que eu trabalho essa informação? Como é que eu oriento? Como é que eu educo? Né? Então a Safe ela entra em todos esses pontos, né? Educar o colaborador hoje, as pessoas, o consumo na área de saúde para evitar desperdício. Né? Exato, Como é que a gente treina, né? Como é que a gente vai inserir o Head de RH nesse contexto de saúde, que é uma coisa muito particular, que hoje o RH ele não teve na sua área profissional a preparação para lidar hoje com um tema chamado saúde. Exato. E que faz parte de um dos itens de gestão dentro da sua área. Sim. Né? E mesmo que ele seja preparado para isso, é um tema que você não consegue abraçar 100% dentro da empresa. Porque o core business da empresa não é cuidar de plano de saúde, ele é mais um item dentro de tantos outros que você tem que gerir dentro da sua empresa. Claro. Então, para isso é que nós fomos cada vez mais nos aperfeiçoando, para que a gente seja um braço desse profissional. Sim, né? A claro. ideia é ser um braço, um apoio, para deixá-lo cada vez mais forte, mais blindado, para que ele tenha seus indicadores, Sim. para que ele tenha essa força de chegar junto ao seu presidente, ao seu CEO, com indicadores, com números, para que ele possa estar num pé de igualdade na estratégia da empresa. Exato, exato. Por isso que a tecnologia está se tornando muito importante, né, para isso. Super importante. E assim, e a tecnologia, ela te dá indicadores. Sim. Mas aí a gente volta a dizer, tá bom, o que a gente faz com os indicadores? Né? Qual que é a expectativa? A gente volta no bate-papo inicial, né? Eu tenho a informação, legal. Exatamente. Então hoje todo mundo tem tecnologia. E o que eu faço com a informação? Se eu não tiver uma ação, eu vou engavetar e vou dizer, bom, eu tenho um problema na empresa, seja ela em qualquer área, nós estamos falando de saúde. Eu tenho um problema de siniestralidade, eu tenho uma utilização demasiada, eu tenho problema na alimentação, eu tenho problema de ergonomia, qualquer natureza do problema. Qual é a solução? Né? Então, Exato, é aonde que nós entramos, que aí eu gero os indicadores, que hoje são poucas as empresas que têm esses indicadores. Sim. Então a Safe construiu esse modelo de tecnologia para gerar indicador. Legal.
Geramos um indicador, legal. Agora a gente tem uma área médica para dizer o que nós vamos fazer, qual é a rota que nós vamos seguir diante deste cenário. Como é que a gente vai conduzir essa população? Então, isso é um pouquinho... Não é o fato de ter informação, é o que você vai fazer com ela. O que você vai fazer com ela, porque eu posso chegar para um head RH e dizer, olha, teu problema é esse. Ele vai olhar para mim e vai dizer, tá bom, obrigada. E aí, o que eu faço? Agora, né? E agora? Então a gente tem que estar preparado. Você já vem com a solução junto com o indicador. Isso eu digo, não é só, e aí volta também, né? Não é só para quem quer empreender, né? Quem vai dar um feedback para o seu cliente. Isso é dentro da empresa também, né? Se eu sou um colaborador, eu levantei o problema. Qual é a solução? Talvez eu não tenha a solução certa, mas eu tenho que tentar trazer 2, 3 opções para tentar achar qual é o melhor caminho. O problema a gente já tem. O que faz a diferença é a gente achar a solução do problema. Então isso é também super importante. Eu sempre digo isso em qualquer momento, seja você do lado de cá como empresário, empreendedor, ou seja você do lado de cá como um colaborador. Ambos têm essa responsabilidade, talvez se reportando a pessoas diferentes, né? E também a gente pensa o seguinte, empreender é melhor, a gente não tem chefe. Eu vou dizer que a gente tem um chefe pior. Tem vários. O cliente é o pior chefe que a gente tem. No bom sentido, por quê? Primeiro que se você não tiver uma velocidade, você não tiver a solução para ele, a capacidade de resolutividade rápida, você tem como se fossem mais tantos mil colaboradores dentro da sua empresa prontos para pegar seu lugar. Exatamente. Né? Então fica mais essa mensagem. Empreender não é uma tarefa que a gente diz assim, bom, eu vou empreender porque eu não quero ter mais chefe. Você pode não ter um chefe direto, né? Paga suas obrigações, né? A CLT, essa questão toda. Mas você tem um outro chefe, né? Ou vários outros chefes indiretos, que muitas vezes você tem uma responsabilidade, um compromisso maior, né? Porque envolve não só algo que você diz assim, bom, hoje eu acordei e eu não tô com vontade de brincar de ser empresário, hoje eu tô doente, hoje eu não tô legal. Não existe essa possibilidade. Não existe, porque a empresa chega um momento que ela caminha sozinha, ela é como se fosse uma bola que ela vai, não dá para dizer assim, hoje nós vamos brincar, né? Então você tem um cliente envolvido, você tem um contrato, né? Você tem uma responsabilidade jurídica envolvida, quer dizer, você tem uma série de fatores no seu entorno que não te permitem dizer assim, hoje eu não estou com vontade de brincar, hoje eu não estou com vontade. Você não tem vontade, você tem que fazer. Primeiro que você tem uma marca, primeiro que você tem um cliente lá te esperando. Exatamente, ele depende de você, né? Né? Daquilo. Então isso precisa ficar sempre muito claro, né? Empreender não significa que a gente se livra de algumas coisas, pelo contrário, a gente assume outras coisas, outros compromissos, muitas vezes são muito maiores, mas que as pessoas não percebem, né? Exatamente. E principalmente quando a pessoa começa a empreender no começo. Eu estava vendo recentemente essa questão dos números, né? Do número de empresas que aumentou. Então, o funcionário que perdeu o emprego, saiu de uma determinada carreira e, por exemplo, ele vai fazer comida, né? Eu vou começar, um exemplo que eu vi numa matéria, fornecer alimentação saudável para os bebês. Achei interessante, né? Hoje as mães trabalham, tudo. Então, quer dizer, você imagina, a partir do momento que essa microempresa começa a construir uma relação com alguns consumidores, né? Que gera uma relação de confiança, né? Onde eu sou mãe, gostei daquele alimento para o meu filho, é saudável, é bacana. Eu estou dependendo, eu passo a depender daquele fornecedor. Exatamente. Naquele momento, ele já não pode mais se permitir dizer assim, não, hoje eu não vou fornecer para você, porque eu já tenho aqueles clientes dependendo. Então, percebe? É uma relação de confiança, principalmente, que não dá mais para você parar. Se você parar, é um jogo sem volta, né? Então tem que pensar bem antes de empreender. Eu estou preparado? É o que eu quero? Tenho essa capacidade? Eu vou focar?
eu vou ter a capacidade de esperar, a persistência, que eu sei que vai levar um tempo, né? Porque é mais fácil desistir do que persistir. Exatamente. Né? E os problemas que vão surgindo são ad eternos. A empresa, ela pode ter o tamanho que ela tiver, a capacidade financeira que ela tiver, são diversos fatores que vão influenciar nas estratégias de uma empresa, né? Sejam as decisões internas, as variáveis, né? A gente está no momento agora de eleição, então nós temos aí um momento que ninguém sabe o que vai acontecer, é uma nebulosa, né? Mas a gente tem que tentar lidar com essas variáveis que não dependem da gente. Sim. E estar preparado para isso, porque as variáveis que vêm lá de fora são muito piores, porque essa você não tem como corrigir rota, ela vem e você tem que se adequar ao que vem, Claro. Legislação, decisões, enfim. Então isso é um pouquinho... São interferências externas que não tem como controlar. Não tem, mas e aí se você perguntar qual é o sabor? O sabor da vitória, não precisa a gente dizer, é a melhor coisa que tem, é você como ser humano. Não é a questão, né, às vezes as pessoas dizem assim, puxa, mas o empresário ganha bem. Muitas vezes não ganha tão bem. Né? Quando você vai colocar na conta no final, às vezes dependendo da situação ele está ganhando menos do que às vezes o executivo dele. Mas quando se diz que se ganha mais, porque os riscos também são seus. Né? Isso é importante ficar claro. Né? Você abre a porta sozinho e você fecha a porta sozinho. Né? A responsabilidade é sua. Então, normalmente, é importante isso até para as pessoas entenderem, né? Para tirar um pouco esse estigma que, não, só o empresário, ele ganha milhões e o funcionário... Não é As isso. pessoas rotulam muito. Né? Não acho legal rotular, né? Eu acho que é importante ficar claro que são escolhas que a gente faz na vida, né? Nem todo mundo nasceu para empreender e nem todo mundo nasceu para ser colaborador. Depende o que eu quero ser, depende os riscos que eu quero assumir, depende o preço que eu quero pagar. São escolhas, tudo na vida tem um preço, né? Então assim, tá bom, eu tenho determinados empresários que, se eu olhar, ganham mais. Mas uma coisa é a gente olhar de fora, né? O que está envolvido nessa relação toda? O que esses empresários que trabalham honestamente no nosso país, né? Que são pessoas sérias, que constroem a história do nosso país e que não tem milagre, né? Que lutam. Falando de empresário sério, que luta, que trabalha sol a sol, né? Qual é o preço que ele paga para construir uma história de sucesso de uma empresa com 20, 30 anos, né? Você contar uma história de sucesso em 5, 10 minutos é bonito, parece fácil, mas se você colocar isso tudo, né? Se você pudesse contar e lembrar de cada coisinha, não é simples, mas são escolhas. E aí quando você olha para trás e diz assim, valeu a pena, mas teve uma jornada. Sim. Tem que abrir mão de algumas coisas, tem que escolher outras, né? A gente às vezes abre mão até das questões familiares, tem uma série de situações. Então tudo na vida a gente tem um preço. A gente só precisa escolher até que ponto a gente quer ir e que preço a gente quer pagar. Não existe a posição melhor ou pior, ela não existe. Existe o que você escolhe que é melhor para você. Não tem nenhuma zona de conforto, nem de um lado nem de outro. Existe aquilo que você é feliz, que você se propõe a fazer, né? Mais ou menos isso. E dá pra ver que você tem amor pelo que você faz mesmo. Muito. Só pela forma de você falar, o jeito que você olha, O brilho no olhar, as expressões. Eu particularmente sou apaixonada pelo que eu faço, como eu digo, né? E eu acho que a parte financeira, ela é sempre uma consequência em qualquer profissão, né? Se você faz bem feito e tem amor no que você faz, automaticamente os clientes querem estar perto de você, querem estar perto de uma empresa ou de um profissional que se doa, que se entrega, né? Então assim, a Safe, nós nos entregamos aos nossos clientes. A gente se entrega com paixão, com alma. E o grande diferencial, principalmente na área de saúde, que fez eu me apaixonar por essa área, porque é uma área que assim, eu consigo ter contato com as pessoas praticamente todo dia.
E quando eu tenho um colaborador, uma pessoa que tem uma necessidade e que nós conseguimos resolver, isso é uma sensação de vitória fantástica. Eu penso assim, eu tenho uma filha que faz medicina, ela se forma o ano que vem. E eu penso que ela deve sentir, vai sentir a mesma sensação. Porque quando você fala em saúde, né, você está falando em vida. Vida não tem preço, né? Você não consegue, não dá para mensurar, né? Mas o fato de um médico conseguir, ao final do seu dia, ou ao final de um período, salvar um paciente, não interessa o quanto ele cobrou. Isso não vem ao caso. A vitória para ele é ter salvado aquela vida, né? Exatamente. Eu acho que é essa sensação que o médico deve sentir. E a gente também aqui na área de saúde, nós não estamos no front, né, da cirurgia, não é a nossa praia. Mas a gente encaminha para chegar nesse resultado. A gente tem um pedaço aqui que a gente ajuda a dar mais tranquilidade para esse funcionário chegar nessa ponta de cá. Então, quando eu consigo trazer essa comodidade, essa tranquilidade, isso me gera uma satisfação muito grande. Quando eu consigo extrair de um familiar ou de um funcionário, puxa, que legal, que coisa boa, eu consegui ser atendido, deu certo, porque eu entendo o seguinte, como eu gostaria de ser atendida. Eu sempre me coloco, né, a empatia. Legal. Então, que empresa que eu gosto, qual empresa que eu acho que é um modelo de atendimento. Eu tento passar isso dentro da nossa organização para os nossos colaboradores. Como que nós gostamos de ser atendidos? Inteligência artificial, hoje em dia, é um caminho muito legal. Mas até que ponto a inteligência artificial vai substituir o algo mais que você precisa ouvir? Porque a inteligência artificial ela vai até uma página. Passou dali, ela não tem, como diz uma propaganda, resposta para tudo. E nós, como seres humanos, também não temos resposta para tudo, mas a gente consegue, sabe, pelo menos ter o lado humano e tentar acalmar, dar serenidade, tentar dizer, olha, eu não tenho a resposta agora, mas talvez daqui 15 minutos, daqui 1 hora, eu vou te dar essa resposta. Se colocar realmente no lugar da outra pessoa, né? A questão que você falou, a empatia. É isso aí. Sentir o que ele está sentindo e conseguir resolver aquele determinado problema que ele está passando. Então eu acho assim que tem profissões, tem situações que a máquina nunca vai substituir o homem. E a gente não pode permitir que a máquina substitua o homem. Não, mas na área da saúde, né? A gente tem que lutar por isso. A inteligência artificial, a tecnologia, ela tem que vir conosco, ela não pode tentar nos substituir. Lógico, é só um apoio, um auxílio. Até porque ela depende também da gente, né? Mas eu acho que a gente tem que se preparar para isso. A gente tem que tomar esse cuidado hoje também. Voltando a dizer, a tecnologia está aí, é o WhatsApp, todas as tecnologias, né? E as pessoas estão perdendo a vontade de se comunicar, né? E isso é muito ruim, né? Quando a gente começa a perder a vontade de se comunicar, ou que a gente se acomoda dentro dessas tecnologias para eu não ter que falar, né? Então isso não é bom, a gente deixa de ter uma relação humana com as pessoas, né? A gente deixa de perceber aquilo que a máquina não percebe, né? As sensações, o olhar, a voz das pessoas, porque são essas sensações que te dão algumas direções até no teu negócio, né? Eu não consigo exprimir emoção com a tecnologia muitas vezes, né? Às vezes eu quero passar uma mensagem, se eu vou falar algo, eu tenho que pôr, né, até brincando, kkk, para a pessoa entender que eu tô brincando, né? Então, ou mandar um áudio, né, que é para não ter o erro de interpretação, né? Mas é complicado, sim, né? Então demais. A gente, né, eu acho que é importante, também isso é uma mensagem para os jovens, né, que a gente não pode perder a comunicação com as pessoas, né? E voltamos, né, fazendo um paralelo com a área que a gente atua de saúde. Para o médico, né? Você tem vontade de entrar no consultório e que o médico olhe para você, te dê atenção, sim, te olhe no olho, te pergunte, fale com você. Isso te gera tranquilidade, te gera serenidade, né?
Legal, a gente pode substituir de repente o médico por uma máquina? Talvez, mas será que é a mesma coisa? Né? Não, A sensibilidade, onde é que fica? Não é. Então acho que assim, vamos usar a informação, tecnologia, tudo a nosso favor, para nos ajudar a sair do manual, mas não pode substituir a relação humana. Sim, né? Com Isso a certeza. gente não pode perder, principalmente em algumas profissões, não acredito que vai ocorrer esse caminho. Eu acho que ele vai, né? A sociedade ela tem esse comportamento, né? As coisas vão às vezes num ponto muito grande de desenvolvimento e o mundo ele tem essa questão, se daqui a pouco ele recua um pouco. Tudo é assim, né? sim, sim. As gerações elas são assim, né? Você vai a um ponto, daqui a pouco você tem que recuar, né? Haja vista que nós estamos vendo a questão do nosso planeta, sustentabilidade, quer dizer, a gente evoluiu tanto daqui a pouco a gente tem que, né, voltar, porque o que a gente evoluiu tanto está fazendo vamos mal, voltar, porque não deu, né? né? Volta. Exatamente. Então é porque a gente não respeita determinados limites. Exato, né? é. A gente perde a relação humana. Quando perde a relação humana, daqui a pouco vai ter que recuar. Sim, Então está acontecendo isso no mundo, no planeta, Bastante. né? As pessoas não percebem. Não percebem. percebem. Né? O mal. Puxa, que legal, quanta evolução, quanta coisa, quanta facilidade. Tá bom, mas tá perdendo totalmente a essência. vamos pagar um preço por isso, já estamos pagando. Muito, E muito. vai ser mais ainda, a gente talvez não vai enxergar, talvez Sim. seja as outras gerações. Exato. Exatamente. Muita gente está reclamando de tudo, né? Nada agrada. Se tá frio, tá reclamando. Se tá calor, tá reclamando. Se deu um ventinho a mais, tá reclamando. Se o planeta tá do jeito que tá, é por culpa nossa. E isso também, aproveitando esse gancho que você falou, isso também vai até pro lado emocional das pessoas. Total. Exatamente. Né? Que tá muito prejudicado. Está hoje muito por isso. prejudicado. Se você pegar também matérias na área de saúde, hoje a ansiedade, depressão, Aumentou. síndrome do pânico são as doenças do século. Como assim? Como Exatamente. assim? E aí, se a gente parar para pensar também, a gente volta um pouquinho. Tecnologia, legal, mas hoje a tecnologia ela é tão acelerada versus o que a gente tem a capacidade de resolver, que se a gente não resolve na velocidade do que chega pra gente, nós já somos considerados incompetentes, Sim, Exatamente. né? extremamente. A pessoa te taxa como incompetente de uma coisa que Que a nossa capacidade humana às É, vezes não consegue acompanhar. consegue, é. Porque o acesso, Normal, o nível né? de informação do que chega pra gente É. é muito grande. não somos uma máquina, que é o que você falou. A velocidade é muito grande. Posso daqui 15 minutos eu te respondo, eu vou verificar uma hora, talvez. E isso está impondo para os jovens, principalmente, mas como assim eu não estou conseguindo? Então, muitas vezes eles não externam isso. Sim. Mas esses sentimentos que as pessoas estão tendo, depressão, ansiedade, é por isso, né? Então eu durmo com o celular embaixo do travesseiro, eu acordo, eu olho, eu deito, eu durmo, né? Se a gente voltar lá atrás, lógico, não é que a gente vai voltar lá atrás, é pensar, né? Puxa, antigamente como é que fazia? Eu nem sei como que fazia, né? A gente não tinha celular. Então assim, eu queria falar com alguém, eu tinha que esperar a pessoa chegar. Sim. Pra ir na casa, pra Né? chegar. Ou pra ligar, ou pra Manda resolver. uma carta, né? Quantas... Ninguém mais carta, manda uma nossa. carta, E né? na verdade você até tinha um tempo de processar as coisas. Sim, é. De processar uma solução melhor, Exato. né? Hoje a gente é tão ansioso, a resposta tem que ser tão rápida, que talvez a gente esteja tomando às vezes decisões erradas também, Precipitadas, né? Pela decisão que tem que ser imediata. Sim. Então é mais um desafio para o jovem, porque aí você volta também, caramba, né? Quando eu sou jovem, a minha cabeça ainda não viveu tantas experiências para tomar decisões tão rápidas, Sim. né? Quando você tem mais idade, você já vivenciou mais erros. Então vai ter coisas que você diz, isso aqui eu já vi. Então eu já vi, já vivenciei, já sei o que vai acontecer. Então eu vou por aqui. Mas um jovem ainda não viveu isso. Mas ele tem que tomar a decisão naquele momento. E muitas vezes aquela decisão vai custar para ele uma consequência para o resto da vida. Então tudo isso tá relacionado, né? Parece que não, mas tudo Ovas, isso, né? um pouquinho de cada coisa, né? Então é mais ou menos. E o que te motiva? Qual que é um fator dentro de você que te motiva a fazer tudo que você faz durante esses 20 anos, ter começado a empreender? Ai, o que me motiva é essa sensação de realizar. Eu consegui a realização, mais uma vitória, né?
é aquilo que eu falei anteriormente. O desejo, lógico, a gente não pode ser hipócrita e dizer que você não é motivado por sempre querer ganhar mais, né? Óbvio, todo mundo precisa, né? Mas é interessante. A sensação de vitória ela é muito boa. A sensação de vitória ela é melhor do que a sensação muitas vezes financeira. Porque se a vitória vem, a financeira também vem. Consequência. Mas eu sempre fui movida à sensação de vitória, né? De nos tornarmos um modelo, nos tornarmos o melhor. O que eu vou buscar de diferente, né? Então, a gente vem assumindo as lideranças e isso é o que me motiva, é o que me faz correr atrás de querer ser melhor, achar coisas diferentes, surpreender quem já admira o nosso trabalho, quem já admira a nossa empresa. Sempre eu quero estar surpreendendo, eu quero estar vencendo cada vez mais uma vitória. Então, isso é o que me impulsiona, essa sede de vitória. Que legal. Né? Seja ela, como eu falei anteriormente, de um atendimento de uma pessoa que eu vou ouvir aquilo ali. Puxa, obrigada, deu certo. Nossa, que legal, como a Safe trabalha bem, como vocês são bons, como vocês trabalham bem. Isso me agrada ouvir, isso me dá uma sensação muito boa. Satisfação enorme interna. Muito, sem preço. Aí eu já quero ir pra próxima. Qual a próxima? Ficarem o dia todo recebendo aqui nas pessoas. Qual é a próxima que a gente tem que cuidar? O que mais que, né? Qual o próximo? Vamos embora. É assim, né? Fatores de sucesso. Não tem assim, agora relaxei. Não. Vamos pro próximo. Quero o próximo. E quando relaxa, acho que quando o empreendedor ele para é porque falta mais paixão e amor, né? Ele nunca tá satisfeito, né? Não, você tá satisfeita? Não, sempre. Quer mais? É uma busca, assim, eu acho que a gente tem já uma qualidade de atendimento muito forte, né? Eu brinco assim, o cliente, ele mima, a Safe mima seus clientes. Legal. Demais, né? Nós mimamos nossos clientes. Ele não é, se quiser assim, não, a gente mima. O que eu vou fazer diante do que você me pediu, né? Então, cada vez mais eu quero estar muito próximo do que ele precisa, ou tentar surpreender. Então, eu estou sempre nessa busca, né? A empresa está sempre nessa busca. Onde é que eu posso melhorar? Onde é que eu vou surpreender? Onde eu vou agregar dentro da operação dele para que ele diga assim, eu não vivo sem a Safe. Para mim, a Safe é importante. Então, o maior desejo nosso, que eu quero que meu cliente diga, eu não vivo sem a Safe. Nesse pedaço, dentro dessa operação do que eu preciso, a Safe para mim é fundamental. Então isso para mim me agrada, isso me deixa feliz.